Para continuarmos com o assunto de paredes, nós vamos aplicar os materiais e revestimentos e nós vamos unir as paredes. Percebam que quando afastamos o desenho, aparece a projeção de todas as vigas e também de todos os pilares. E quando aproximamos o desenho, ele some. Entretanto, aparece essa linha. Essa linha indica que as paredes elas não estão unidas umas às outras. E para unirmos, basta clicar no elemento que queremos unir e clicar aqui em Unir Geometria. Eu clico na parede e eu clico na outra parede que eu quero que una. Vejam que essa linha desapareceu. E eu faço isso com todas as paredes. Vejam que o comando está ativo e eu consigo já fazer nas demais paredes. Essa ferramenta é importante porque em todas as vistas essas linhas aparecem, tanto em planta, corte, elevação e vista 3D. Vejam que eu tentei unir ali, por exemplo, a parede com a viga, e quando são dois elementos distintos, ele recebe uma mensagem que os elementos realçados estão unidos, mas não efetuam a interseção. Não efetuam a interseção, eles não estão alinhados uns aos outros. Então, vou dar um cancelar. E essa ferramenta só funciona com elementos que estão realmente alinhados uns aos outros. Ok, agora nós vamos aplicar pintura em todas essas paredes externas. Para aplicarmos a pintura, eu seleciono uma parede e venho aqui e clico na ferramenta de pintura. E eu sei que a cor de pintura que nós iremos aplicar aqui para as paredes externas será acabamento em grafiato creme. Então eu posso digitar aqui, por exemplo, apenas grafiato. Ele vai aparecer para mim todos os tipos de grafiato que contém no nosso banco de dados de imagem, certo? Então nós estamos trabalhando com o grafiato creme. Eu deixo ele clicado e pinto os elementos. A platibanda eu ainda não vou pintar, eu já vou mostrar o porquê do motivo. Nem a platibanda e nem os muros. Certo, vejam que eu estou pintando apenas uma face. Eu poderia pintar, por exemplo, essa face também, de cada um deles, de cada face da parede. Mas isso teria um pouco mais de trabalho. Imagine se eu fizesse isso em cada face de todas essas paredes. Então, vejam que como eu estou pintando uma face apenas com essa ferramenta de pintura, e se formos em um corte, as paredes, elas continuam brancas, essas paredes internas, porque eu pintei apenas uma face. Então, eu poderia aplicar o material inteiro para a parede e assim o Revit
ele pinta todas as faces da parede. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui nessa parede, cerâmico tinta 15, eu venho aqui em editar tipo, duplicar, para que a parede carregue com ela todos os componentes parâmetros do tipo. Eu venho aqui e renomeio. Vamos supor que eu coloque aqui tinta creme. Ok. E na estrutura, eu tenho como acabamento a pintura branca. Acabamento em pintura branca. E aqui eu troco para o grafiato creme. Acabamento em grafiato creme. Ok. Vejam que a estrutura é o bloco em cerâmico, o substrato é o emboço e, por fim, o acabamento. Isso serve para os dois lados da face da parede. Então, esse acabamento em grafiato creme, eu posso simplesmente dar Ctrl C e Ctrl V para aplicar também na outra face da parede. E dou um OK. E OK. Vejam que todas as faces já foram pintadas. E nesse caso, eu vou selecionar todas as paredes que eu sei que eu quero que todas as faces tenham o material já com a pintura em acabamento em grafiato. Vejam, eu vou selecionar a platibanda. Vou selecionar a platibanda da casa de máquinas. E vou selecionar as paredes da caixa d'água, correto? Eu venho aqui e troco todas para tinta creme, certo? E todas já estão pintadas. Muito bem. Dando continuidade, agora nós vamos adicionar as esquadrias. Pavimento térreo. Vejam que quando nós colocamos as paredes, da mesma forma que os pisos, elas ficam por cima do desenho do DWG. Então, eu preciso visualizar qual esquadria nós iremos trabalhar, nós iremos adicionar. Então, com o mesmo procedimento dos pisos, eu vou selecionar todas as paredes, correto? Para podermos ver janelas, abertura de portas. E com a transparência, vamos colocar 100%. Ok. Agora sim, nós podemos visualizar mesmo com a parede ativa na vista. Ok? Então, vamos abrir agora os arquivos que vocês receberam como esquadrias. Eu desenvolvi esse arquivo justamente para facilitar a visibilidade de esquadrias. Aqui nessas paredes vermelhas, eu tenho diferentes tipos de portas. Aqui nas paredes amarelas, eu tenho diferentes tipos de janelas. Aqui eu tenho portões de vidro, tenho tijolo de vidro, tijolo em concreto, diferentes tipos de gradis e outros tipos de guarda-corpo, correto? Então, existem dois tipos de possibilidades que nós podemos adicionar esquadrias em um projeto. Aqui eu posso simplesmente, por exemplo, eu sei que o meu projeto ele tem uma porta de vidro com esquadria de correr em 4 folhas. Eu sei que existe essa esquadria no meu projeto e eu posso dar Ctrl C, voltar no projeto, pavimento térreo e Ctrl V. E der um OK. Aqui ele me diz todos os materiais que já existem, mas que são diferentes em relação ao projeto. E OK.
e eu adiciono na parede. Lembrando que sempre a porta fica do lado de dentro, correto? Bem, este é um jeito. O outro jeito, eu posso simplesmente vir aqui em porta e janela. Só que, dentro do meu arquivo template, eu tenho apenas esses tipos de portas, porque as outras justamente estão naquele arquivo que eu acabei de abrir. E as janelas, eu não tenho nenhuma carregada. Então, ele vai me dizer, nenhuma família de janelas está carregada no projeto. Deseja carregar uma agora? Se eu não abrisse aquele arquivo, eu poderia clicar aqui em sim e procurar no computador uma família de janela, ok? Mas neste caso, nós vamos utilizar aquele arquivo, porque lá contém todas as esquadrias que nós vamos utilizar neste projeto. Bem, aqui nós podemos observar que a dimensão dessa porta é 2,80 por 2,20 metros. E com o comando de cota, eu posso cotar essa abertura e ver que ela tem 4,57 metros. Essa abertura, ela já está considerando os montantes de cada lado, ou seja, 3,5 de cada lado, que são esses 7 centímetros. Então, essa porta, ela tem 4,5 metros. Então, para torná-la 4,5 metros, eu preciso duplicar essa minha esquadria. Editando o tipo da porta, eu tenho aqui as dimensões, as cotas altura e largura. Nós temos também outros elementos de construção, mas nós não vamos alterar isso, como caixilhos, a folha, o batente, isso nós não vamos alterar. A única coisa que nós vamos alterar é o material do montante e do painel. Vejam que está com alumínio, com pintura eletrostática branca, e nós vamos alterar para madeira. Primeiramente, aqui em cotas, eu vou duplicar, renomear para a dimensão que eu desejo, ou seja, 4,5 por 2,5. Essa porta terá a altura de 2,5 devido ao acesso de pedestres, ok? Então, eu altero aqui também para 4,5 e 2,5. E aqui no material, eu já aproveito e coloco para Nogueira Inverness Fosco. Ok. Olhando em 3D, vejam que ela foi com ela essa travessa. Nós podemos ocultar essa travessa na família. Aqui em visibilidade, retiramos a travessa e a guarnição interna. Ok. E pronto, a travessa está oculta. Ok. Bem, voltando aqui ao projeto, aqui nós não temos paredes. Aqui no banheiro, eu tenho uma janela de 2 folhas de correr. Voltando ao arquivo de esquadrias, eu procuro aqui a porta de vidro, a janela. Janela com esquadria de correr, 2 folhas. Ctrl C e Ctrl V. Ok. Posiciono sempre com o material do vidro para dentro do ambiente. Ok. Comando de cota para certificarmos da abertura 2,7. Então, essa janela tem 2 metros. Editar tipo, duplicar, 2 por 1,20. Ok. Altura permanece, largura de 2. E aqui eu já altero o material.
mangueira. E aqui, para copiarmos para o montante, do painel para o montante, Ctrl C e Ctrl V. A inserção conflita com a parede unida. Isso quer me dizer que quando a janela duplicou, ela está dentro de uma parede. Com o comando de mover, eu posiciono no local correto. Então, vamos adiante. Essa abertura tem 1,27, então a esquadria tem 1,20. Eu vou copiar essa daqui para cá, e a partir dessa família, eu duplico para 1,20 por 1,20. Aqui, 1,20. E vejam que como eu dupliquei essa janela, os materiais eles já estão corretos, ok? Comando de mover. Está certo. Bem, vamos colocar agora essas portas. Comando de porta. Seleciono a porta 80 por 2,10. Vejam que toda vez que eu adiciono uma esquadria, com o mouse eu consigo dizer qual lado eu vou querer, e com o espaço do teclado eu consigo também especificar qual lado da porta que eu vou querer. Então, deste lado, espaço, e aqui nessa cota temporária eu consigo ver ali que a boneca da porta está 12. Agora eu posiciono para 10. Exato. E faço isso nas demais portas. Essa porta é de 90. E para essas portas, nós vamos lá no arquivo de esquadrias. Vejam que tem aqui uma porta para divisórias. São divisórias em banheiro. Então, veja que essa porta é uma porta de 60 por 2,10 e essa é uma divisória em granito. Então, eu dou um Ctrl C na porta junto com a parede, Ctrl C e volto no projeto, Ctrl V, ok. Posiciono um espaço qualquer e eu movo essa parede exatamente neste local. Aqui eu utilizo o comando de estender para estender essa parede. Com o espaço do teclado, posiciono a porta. E para adicionarmos uma parede aqui e aqui, comando de parede e selecionamos a parede em divisória de granito. Aqui e aqui. Certo. Vejam que no arquivo do DWG, essas portas elas estão posicionadas de forma errada. Mas, aqui no nosso arquivo do Revit, nós podemos ajustar. Correto. Então, ficou assim. Bem, o que mais nós temos aqui? Nós temos essa porta de 60. Boneca de 10. E aqui nós temos 1,20. 1,20 é igual a essa daqui. Então, comando de janela, 1,20 por 1,20. Vejam nas cotas temporárias que de um lado está 15 e de outro está 15. E posiciono. Com o espaço, eu posso simplesmente alterar a abertura e a posição dessa minha janela. Ok? Bem, como essas esquadrias são iguais a essa, então vamos copiar
e espelhar. Perfeito. Agora vamos para o primeiro pavimento. Vou começar pelas portas. Comando de porta, porta de abrir com abertura de 80. Essa aqui tem 1 metro. 1 metro. Por causa da sala de reuniões. Agora eu seleciono as portas de 80. Vou adicionando as portas. Essas são de 60. Seleciono a de 60. Vejam que aqui a parede ela não está estendida. E aqui eu tenho uma de 70. 70. E aqui na quarta temporária, 10. Estendendo essa parede, agora eu consigo colocar a porta de 60. Ok, vejam que eu preciso dar transparência nessas paredes para conseguir visualizar as demais esquadrias. Então, seleciono o desenho, verificar nenhum, paredes, ok, transparência de 100. Ok. Agora eu consigo visualizar as janelas. Vamos colocar esta porta, abertura de 1,57, então vamos ver se eu tenho uma porta de vidro com esquadria de correr. Não, eu preciso de 2 folhas. Então vamos voltar lá no arquivo de esquadrias. Esta porta de vidro com esquadria de correr, 2 folhas. Ctrl C e Ctrl V no projeto. Ok. Posiciono. Aqui eu movo. E está lá. Correto. Vamos agora, vejam que nós temos aqui no banheiro as mesmas divisórias em granito e as portas de 60. Então, eu venho aqui no térreo e copio uma peça dessa. Ctrl C, primeiro pavimento e Ctrl V. Posiciono em uma posição qualquer. Trazer para cá. Concluo. E eu espelho para o outro lado sem copiar. Correto. E agora, com o comando de mover, sem restringir, eu movo para cá. Ok. Aproveitando já, e movo exatamente na posição correta. Aqui eu coloco 8, por exemplo, ou 7. Ok. Não preciso ficar exatamente no desenho do CAD, certo? Essa aqui eu vou excluir, essa também, ok? E vou estender a parede para que ela finalize aqui. E nesse caso, eu espelho para este lado. E como esse banheiro é igual a esse, seleciono as 2 portas e as 2 paredes e aproveito e já espelho. Ok. Agora vamos às janelas. Conferir a abertura, 3 metros. Essa é uma de vidro com 4 folhas. Comando de janela, janela com esquadria de correr, 2 folhas. Eu preciso uma de 4. Arquivo de esquadrias. Janela com esquadria de correr, 4 folhas. Ctrl C e Ctrl V. Posiciono exatamente no eixo. Vejam que a cota temporária está
me mostrando 1,35 de cada lado. Seleciono, editar tipo e duplico para 3 por 1,20. Altero aqui para 3 e aqui já altero o material para nogueira. Nogueira com verniz fosco, ok, Ctrl C no material do painel e Ctrl V para o montante, ok. E movo para a posição que estava. Correto. Bem, continuando, esta janela tem 1,20. Eu já tenho essa janela aqui carregada, 1,20 por 1,20. Seleciono o eixo, 80 de cada lado. Nesta sala temos uma janela com 4 folhas, com 3, ou seja, o mesmo que essa. Comando de janela, 4 folhas, 3 por 1,20. E 50 de cada lado. Um 20 por 1,20 aqui na copa. Seleciono o eixo, 65 de cada lado. Aqui temos uma esquadria de 2 folhas com 2 metros. 2 metros por 1,20. Aqui eu coloco para 10. Ok. Aqui nós temos 1,80. Mas eu poderia deixar uma com 2 metros. Eu vou copiar deste lado. Então, comando de copiar. E aqui, vejam que eu tenho 55 deste lado e 10 deste lado. Ou seja, cada lado terá 32,5, mais ou menos. Isso, exato. Aqui nós temos uma janela de uma folha apenas, de 80. Como eu sei que eu não tenho carregado, eu venho aqui e janela com esquadria fixa, uma folha. Ou então poderia ser essa, então Ctrl C e Ctrl V, ok. E eu altero não, duplico para 80 por 80. E aqui eu tenho a altura do peitoril. Antes de eu mudar a altura do peitoril, eu vou colocar aqui para o material de nogueira. Ok. Ctrl C e Ctrl V. Certo. Vou mover para cá. Ficou com 33, então eu vou colocar com 50. 45 de cada lado. Perfeito. Bem, e aqui a altura do peitoril, ao invés de 1,60, terá 1,40. Ok. Podemos copiar agora as esquadrias para o outro lado. Ainda faltou essa porta aqui, de 80. Na verdade é 1 metro. Boneca de 10, ok. E temos essa daqui, de 4 folhas, a 2,80. Comando de porta, porta de esquadria de correr, 4 folhas, 2,80. Com 1 metro, a distância da parede. Ok, então vamos selecionar estas portas
todas as esquadrias, na verdade. Estou selecionando com o Ctrl. Aqui eu também seleciono. Certo, e espelho para o outro lado. Alguma coisa ficou sobreposta. Esta, que eu não tinha ainda estendido a parede. Então, eu espelho novamente. Correto. Vejam que aqui eu ainda tenho essas janelas, que são a fachada frontal e a fachada dos fundos. Vamos ver esta janela. 1,5 de 2 folhas. 2 folhas, 1,5. Correto. Esta eu já posso espelhar. E esta porta, que possui abertura para um terraço, tem 4 metros. Então, eu vou pegar essa daqui, editar o tipo, duplicar, 4 por 2,5. 4, vamos ver, o material já está com nogueira, ok. E 45 de distância para cada lado. Certo, vejam que eu ainda tenho esta porta e a porta deste depósito e deste shaft também. Essas portas, essa porta e essa janela, como eu sei que elas se repetem do térreo para o primeiro e para o segundo, então o que eu posso fazer aqui? Ctrl C, colar com níveis selecionados, primeiro e segundo pavimento, ok. Voltamos para o primeiro e está lá. Correto, vamos ver agora esta daqui, que é da fachada frontal. 4,5. Porta, 4,5 por 2,5. E 1,55 para cada lado. E aqui eu movo para a posição correta. Certo. E ainda eu tenho aqui uma parede de vidro. Comando de parede, comum, com montantes. Ela vem daqui até aqui. Ok, depois na fachada nós vamos ajustar as alturas. E eu não vou espelhar essa janela de parede de vidro para cá, porque essa janela, ela vem, desse lado, ela vem do pavimento térreo, e na próxima aula nós vamos aprender a editar paredes e painéis cortina. Bem, agora nós vamos ao segundo pavimento, aplicar a transparência nas paredes. Começar pela porta de 80. Selecionar agora as portas em 60. E aqui eu posso espelhar, pois são as mesmas. Certo. E agora, posicionar as janelas. Eu tenho uma fita de vidro aqui, que nós também vamos ajustar
na fachada. Temos uma porta aqui, que se dá para uma varanda de 2,10, perdão. Então, vamos selecionar porta de vidro com esquadria de correr 2 folhas. Duplicar para 2,10. Ok. Largura 2,10 e altura 2,20. Aqui no caso a abertura dela, ela é para cá. Correto. Bem, aqui temos as janelas de 80, abertura de 80. Aqui nós temos uma janela de 2 folhas por 1,70. Vou duplicar esta, 1,70 por 1,20. 1,70, ok. Boneca de 10. Muito bem. Esta é uma de 4 folhas, 3,40. 4 folhas, editar tipo, duplicar para 3,40 por 1,20. Largura 3,40. Aqui eu vou deixar com 35. Exato. Aqui temos uma janela, também de 4 folhas, igual a esta, de 3,40. 75 para cada lado. O que mais que temos aqui? Temos esta, é um painel de vidro. Ok. E as demais nós podemos duplicar para o outro lado. Duplicar não, espelhar. Selecionamos todas e espelhar. Ok, vamos agora... faltaram essas. 2 janelas iguais, de 3 metros. JA, 3 metros por 1,20. Ok, seleciono e espelho. Perfeito. Agora vamos dar uma conferida em 3D. Essas janelas do banheiro eu preciso ajustar o peitoril para 1,40. Ok. Esta porta aqui eu preciso eliminar a travessa e a guarnição interna e eu preciso colocar o material para a nogueira. Ok. Ctrl C e Ctrl V. Correto. Aqui eu também preciso ajustar para 1,40. Esta eu também preciso eliminar a travessa e a guarnição
e alterar o material. Vira. Ok. Bem, todas as nossas esquadrias já estão inclusas no projeto e na próxima aula nós vamos aprender a modelar as paredes cortina e as paredes em alvenaria.